Olá, pessoal, nós estamos aqui com mais uma aula para que vocês possam aprender o que vocês nunca podem fazer no seu consultório, tá? Infelizmente é muito comum, porque as pessoas acabam esquecendo, deixando para lá e acaba fazendo com que isso aconteça, mas no seu caso isso não vai acontecer. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Evelyn Coroquenzai. Eu sou cirurgiã dentista, eu tenho mestrado em deontologia, odontologia legal e doutorado pela farmácia, tá? Então eu tenho bastante conhecimento para poder te ajudar aí numa organização e fazer com que você tenha mais e mais sucesso na sua vida profissional, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns itens, né, que frequentemente podem aparecer mediante uma visita ou outra aí da vigilância sanitária que pode te trazer muito transtorno, tá? Primeiro, como eu já disse, pode ser infração da vigilância sanitária numa visita, por exemplo, mas pode estar associado à infração ética, odontológica, ou até de outra área, se você for, né, médico, enfermeiro, etc. E também pode estar associado com crime contra a saúde pública, que eu sei muito bem que é o que você nunca também gostaria de cometer. Certo? Então, vamos lá dar uma olhada quais seriam esses itens para você já começar a fazer uma fiscalização aí, autofiscalização, né, no seu consultório, para eliminar esse material, tá? Bom, o que muitas vezes acaba tendo aí de problema no nosso consultório, tá? Equipamentos. Aquele equipamento que você herdou quando você comprou o consultório, de repente já veio lá de outra pessoa, né? Você acabou herdando, não tinha manual, não tinha nota fiscal, não tinha nada, tá? Então é o seguinte, pessoal, se você comprou novo, deixa o manual, deixa a nota fiscal tudo guardadinho, tá? Coloca de preferência uma pasta para cada equipamento, tá? Agora, se você herdou, como o primeiro caso que eu disse, é interessante você chamar antes até de comprar, tá? Mas, Evelyn, já comprei, o que eu faço agora? Então tá, então vamos parar um pouquinho todo o atendimento e vamos chamar uma equipe técnica para avaliar, né, e soltar um laudo, literalmente fazer um laudo de como está esse equipamento. Se esse equipamento estiver bem adequado, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum, existe uma garantia aí de serviço que foi feito de manutenção para esse equipamento, de uma empresa devidamente autorizada para isso, tá? Excelente. Você vai guardar esse material, né? Você vai guardar esse laudo técnico, né? E vamos supor, eles pediram lá de 2 em 2 anos, de ano em ano, de 6 em 6 meses. Ok, você vai fazer a manutenção preventiva nesse tempo e vai colocar na mesma pasta. Tudo muito bem organizado, tá? Em relação ao equipamento, é isso. Agora, Evelyn, e agora? Né, o pessoal da equipe técnica disse que esse material já passou muito mais da validade dele de funcionamento. Vai ter que descartar, tá? Não vai ter que descartar, vai ter que arranjar a forma mais adequada para esse descarte, não pode simplesmente também jogar em qualquer lugar, você vai precisar arranjar a forma mais adequada para esse descarte segundo as normas do fabricante, perguntar para o fabricante, Evelyn, mas o fabricante não existe mais. Então, perguntar para quem tem conhecimento em relação àquele equipamento, tá? Porque você não pode descartar qualquer coisa em qualquer lugar, tá? E na pior das hipóteses, procurar até a prefeitura para saber as normativas da prefeitura, porque geralmente são normativas locais, né? Porque tem alguns lugares que vão fazer descarte em uma indústria, tem outros lugares que vão fazer descarte em algum aterro, enfim. Cada prefeitura tem a sua regra local para esse tipo de situação, tá? Então procure a sua prefeitura. Instrumentais. Instrumentais vence, Evelyn? Claro que sim, gente. A gente não pode utilizar uma broca para o resto da vida. A gente não pode utilizar, né, alguns materiais para o resto da vida, né? Mesmo aqueles mais duros que sejam, pode ser que quebre na hora que você estiver utilizando. Por quê? Porque existe aí um certo quê de vício que acontece, né? Durante a vida útil desse instrumento, pode acontecer com que ele fique mais friável, mesmo sendo metal, né? O que é friável? Quebradiço. Então, consequentemente, esse material pode quebrar literalmente na sua mão, ou pior, na boca do paciente. E aí, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo aí muito prejuízo relacionado a esse tipo de acidente, tá? Então, a mesma coisa do equipamento. Guarda o material, guarda a nota fiscal.
né? Se depois de 2 usos o negócio quebrar, significa que teve problema aí no instrumental, e de repente você pode até acionar a própria fabricante para poder trocar, porque você tem nota fiscal, você tem tudo guardado, você manuseou o equipamento, o instrumento, de forma adequada, de acordo com as normas do fabricante. Afinal, você leu as regras do fabricante, eu creio, né? Porque a gente tem que ler todo o material, porque existem alguns cuidados que precisam ter, não só nos equipamentos, como também nos instrumentos, né? A gente vai ter também, não só os instrumentos, os insumos, tudo, gente, tudo. Né? Desde algodão, gás, tudo que você vai utilizar no seu consultório, não pode ter prazo de validade vencido, tá? O instrumento e equipamento fica um pouco mais difícil, está mais relacionado aí com a forma de manutenção deles, com laudos técnicos e até a nota fiscal de compra, tá? Agora, os insumos, não. Os insumos, aliás, a grande maioria deveria ter, né, o prazo de validade. Então, assim, vamos supor que venceu hoje, né? Ah, não, mas Evelyn, eu posso usar mais uma semaninha. Gente, não pode. Não pode. Você pode usar, de repente, na verdade, nem isso pode, né? Mas assim, se você quiser levar para sua casa, né? Ah, não, mas eu vou usar amanhã, tal, para alguma coisa vencendo hoje, eu vou usar amanhã. Aí, gente, o problema, desculpa falar, mas o problema é seu, na sua casa, com o seu ferimento, com as suas coisas, mas não pode utilizar, tá? Material vencido no consultório odontológico, consultório médico, hospital, qualquer tipo de lugar, né? Na verdade, que vai atender as pessoas, não só a saúde das pessoas, mas que esteja relacionado com a saúde delas, como, por exemplo, um restaurante, tá? Não pode ter, restaurante, supermercado, não pode ter nada vencido, tá? Os insumos, a mesma coisa. Então, dá uma olhadinha. Eu até recomendo, assim, que vocês façam, por exemplo, a guarda dessa nota fiscal, justamente para você saber mais ou menos o tempo de compra e também a data de validade. Eu colocaria isso, né? Eu sempre recomendo colocar isso numa tabela do Excel ou mesmo no caderno, de alguma forma bem armazenado para facilitar aí, para você saber mais ou menos quando vai vencer cada produto, né? Porque às vezes é muito comum, você vai guardando, guardando, guardando lá no fundo da gaveta, vai entrando no fundo da gaveta, quando você vê tem 500 mil coisas vencidas. Não pode acontecer isso, tá? Uma das infrações mais graves que podem acontecer quando acontece a visita da vigilância sanitária, tá? Outra coisa também que é muito importante, tá? Está relacionado com os reagentes. Assim como os insumos, todos os tipos de reagentes, todos os tipos de substâncias químicas que você tiver dentro do seu consultório também não podem estar com prazo de validade vencido, tá? Outra coisa que acontece também, muito comum, e não poderia ser, são os medicamentos, tá? No caso da odontologia, é menos comum a gente receber aquelas amostras grátis para distribuir para o paciente, né, das indústrias farmacêuticas, mas pode acontecer, tá, de você receber alguns medicamentos, ou mesmo até algumas amostras grátis de pasta de dente, escova, enfim, tá? Aí você se depara, nossa, eu fui lá pro CIOSP, eu ganhei tanta coisa, né, e fui mesmo entregando para os pacientes, acumulou e eu não vi que tinha uns materiais, umas pastas de dentes, tal, não sei o que, vencido. Gente, não pode nunca acontecer isso. Assim como não pode acontecer com os insumos, nem com os reagentes, e muito menos com os medicamentos, e qualquer material que você vai utilizar no seu consultório, tá? Então, precisa organizar muito bem, tá? Eu falei aquela hora dos medicamentos encontrados, né? Que recebem, né, os médicos, assim, por exemplo, e nós também podemos receber de amostras grátis para distribuir para o paciente. Gente, isso é muito comum, a gente vai guardando uma parte, aí você guarda lá, aí depois você guarda em cima outra parte, aí depois você guarda em cima outra parte, e aquele mais antigo ficou lá pro fundinho, tá, pro fundo do armário da gaveta. O que vai acontecer quando vem a vigilância? Material vencido. Não foi porque você quis, foi porque sem querer aconteceu, eu sei disso, tá? Só que é infração muito, muito, muito grave, tá? Então não deixa isso acontecer. Organiza, ganhou mais material novo, amostra grátis novas, coloca a antiga mais para frente e deixa a nova lá mais profundo, que tem prazo de validade maior, tá? E organiza isso numa tabelinha, coloca lá na parede uma tabelinha de material, quais são as datas de vencimento. Isso é feito em vários estabelecimentos de saúde, hospitais, farmácias, né? Justamente para eles terem um controle maior, tá?
Sanitizantes, né? Evelyn, o que é sanitizante mesmo? Todo material de limpeza. Isso inclui álcool gel, sabonete que você deixa lá no banheiro, tá? Gente, ou é o seguinte, ou você compra aqueles que já vem no pote, com devida marca registrada, com prazo de validade, etc., marcado, e você nunca troca aquilo, ou coloca refil daquilo, tá? Ou você vai precisar marcar com uma etiqueta ou algo, né, que não saia, principalmente aquelas que a gente, que dá para comprar nessas lojas de papelaria, que você imprime, né, algumas duas linhas assim, num plástico, um plástico assim pequenininho, uma fita plástica pequena, né? Aquilo é prova da água, então você poderia imprimir e colocar a data de validade ou até quando vale após aberto. Então, assim, se você coloca refil num potinho, numa saboneteira, naquela saboneteira líquida, né, de uma forma linda, maravilhosa, ok, mas vai ter que colocar essas datas. Por que eu falei da embalagem fechada? A embalagem fechada, ela já vem com validade, então é mais fácil, você só troca quando acaba, tá? Então, ou quando o prazo de validade se encerrou, tá? Então, ou você faz uma coisa ou outra, nunca pode deixar esse material sem a data de abertura e também o prazo de validade, tá? Cuidado com o material que você compra que não tem garantia de fornecedor. Muito cuidado, tá? O Código Penal, ele vai ser bem claro em relação a isso, de você estar recebendo, comprando, né, captando, enfim, qualquer algo do gênero que esteja relacionado com material que não tem origem de procedência e muito menos foi adquirido de um vendedor idôneo, devidamente autorizado pela vigilância sanitária, tá? Então, gente, não compre esses materiais sem procedência, tá? Sem nota, sem fabricante, sem registro, porque isso é crime contra a saúde pública. Se der problema, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Sabe aquele pessoal que vem, né, de caminhãozinho, vendendo um monte de sanitizante e tal? Pode até ser bom, pode até ter marca, pode até ter um fabricante conhecido, mas não é de origem e procedência que a gente pode registrar. Você não vai ter nota fiscal disso. Você não vai ter como mostrar e provar que aquele material foi utilizado. Então, não compre. Né? Não compre para o seu consultório. Tá? Utilize apenas materiais que você vai poder guardar a nota fiscal de origem e procedência confiável. Tá? E tudo, até o galão de água. Tá? Tudo que existe dentro do seu consultório precisa seguir as normas do fabricante de manutenção, de guarda, de armazenamento, né? E porque não adianta nada você ter um monte de algodão, por exemplo, se você coloca debaixo da pia, vai molhar tudo, tá? Então, ou umedecer, mofar, né? Então, assim, todos os cuidados que o fabricante de cada material que você tem no seu consultório exige, você vai ter que cumprir, tá? Então, a cada material que você compra, você dá uma lida no manual, né, cumpre dentro do seu estabelecimento de saúde, né, seu consultório, sua clínica, e deixa tudo armazenado, organizado, de forma fácil, né, de ser obtida caso seja necessário durante uma visita de vigilância sanitária, por exemplo, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para as próximas aulas. Geralmente são 2 aulas por semana, tá? E qualquer dúvida, me escreva. Eu sei que às vezes, né, as dúvidas são um pouco particulares, então, consequentemente, as pessoas não colocam aqui nos comentários, tá? Não tem problema nenhum, na verdade é até bom que vocês não coloquem, e me manda em qualquer um desses canais, pode ser pelo Instagram, pode ser também pelo WhatsApp e também pelo Instagram, tá? Até mais, um grande abraço.